Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. E o assunto de hoje é com respeito a por que você pede perdão para Deus. Isso mesmo, você não ouviu mal. Por que você pede perdão para Deus? Pois isso não faz nenhum sentido. Porque Deus não vos acusa. Quem vos acusa é a lei de Moisés, disse Jesus. Jesus disse: Eu a ninguém julgo. Quem vos acusa diante do Pai é Moisés. Se Cristo a ninguém julga, não faz sentido você pedir perdão para ele. Faria sentido se Cristo te acusasse diante do Pai. Então faria todo sentido você chegar diante de Cristo e pedir perdão para ele, para você ser justificado. Mas se ele não te acusa, muito pelo contrário, a graça nos justifica. É o oposto da lei. Não faz nenhum sentido pedir perdão para algo que tem apenas a capacidade de nos justificar. Faria sentido se você chegasse diante da lei de Moisés, diante da pessoa de Moisés, e pedisse perdão por você ter cometido algum agravo contra a sua lei. Mas os cristãos não pedem perdão a Moisés. Muito pelo contrário, eles pedem perdão para Deus. Veja como isso é contraditório. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Apóstolo Paulo diz que não existe nenhum justo sequer. E Jesus diz no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 18: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Ora, Jesus disse que não existe ninguém bom. E apóstolo Paulo disse que não há nenhum justo sequer. Ou seja, não há obra alguma que essa nossa natureza possa fazer para ser justificar diante de Deus, porque nós somos uma árvore má, que produz frutos maus que geram a morte. Veja bem, é pela fé, mediante a graça, que nós somos justificados pelos frutos do Espírito Santo que são gerados na nossa vida. Não há fruto algum que a nossa natureza possa gerar para nos justificar diante de Deus. Sendo assim, Deus ele conhece muito bem a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos mal por natureza, pois não existe um justo e nenhum homem bom aos olhos de Deus. E mesmo assim, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos justificar. Deus não mandou Cristo morrer na cruz para nos condenar. Muito pelo contrário, para nos justificar. Porque mediante a graça nós somos salvos. Não há condenação por parte de Deus. Deus não mandou o seu Filho para morrer na cruz para nos condenar. Muito pelo contrário, para nos justificar. Não há nada que você possa fazer para você receber o perdão de Deus. Por que eu digo isso? Porque ele já nos justificou lá na cruz. Ele já cancelou a dívida que era contra nós. Então, como você estaria pedindo perdão por uma coisa que já foi paga? Você está começando a perceber, a entender que não há preço a ser pago por você. A sua natureza não pode pagar preço algum. Não há como você pedir perdão tentando se justificar pelas obras da carne. É impossível. Em primeiro lugar, porque a nossa natureza ela só gera frutos maus, porque nós somos uma árvore má e pelos seus frutos os conhecereis. E Deus conhece muito bem os nossos frutos. Por isso ele disse que não há nenhum justo e nenhum bom. O que pega aqui é que, pela lógica, você deveria pedir perdão para Moisés, pois você comete um agravo sobre a lei de Moisés, pois a lei de Moisés vos acusa diante de Deus. Porém, Cristo disse que ele a ninguém julga. É Moisés que vos julga e vos condena e vos acusa diante de Deus. Ou seja, é a lei de mandamento carnal que tem poder para nos acusar. Sendo assim,
esse assunto podemos perceber que é extremamente contraditório. De forma alguma você pode se justificar diante de Deus. Mesmo que você viesse a pedir perdão para Ele, você não receberia perdão algum, porque a sua natureza é maligna. Mas como Ele não leva em conta a sua natureza, e sim a natureza do Espírito, que está gerando os frutos através de você, aí você é justificado pelos frutos do Espírito Santo, mediante a sua fé, através da graça. Porém, podemos então perceber que a graça, ela nos justifica e nos santifica diante de Deus. Então não há necessidade de homem algum chegar na presença de Deus pedindo perdão para ele. Se você quer pedir perdão, peça a Moisés que vos acusa, porque Deus já te justificou em Cristo Jesus. Veja como isso é extremamente ilógico. Isso é um paradoxo, é contradição pura. Pedir perdão para alguém que já te justificou. Ele não irá te condenar, jamais irá te condenar. Cristo sabe que não há bem algum na sua vida. Ele sabe que você não é justo. Ele sabe que suas obras são más. E mesmo assim, ele pagou o preço que era contra você. Agora, eu preciso explicar para você uma coisa que não posso deixar passar batido. Se você ainda não nasceu do Espírito, veja bem o que diz no livro de Lucas capítulo 12, versículo 32. Analise comigo. Jesus diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Veja que isso é lindo ouvir, que você não precisa temer, você não precisa pedir perdão, porque você já está justificado por meio de Cristo. Então não há necessidade de pedir perdão. Porém, aqui entra algo que nós podemos e precisamos refletir. Não temais, ó pequeno rebanho. Veja que o rebanho é pequeno. Mas que rebanho é esse? Por acaso esse rebanho é referente aos homens naturais? Não. Esse rebanho é referente aos homens que já nasceram do Espírito. Esse é um rebanho muito pequeno, disse Jesus. Ele disse: não temais, ó pequeno rebanho. Todos vós que nasceram do Espírito Santo, sobre vocês não há mais acusação nenhuma. Não há necessidade de pedir perdão por algo que já foi justificado na sua vida. Porém, se você não nasceu do Espírito, você ainda permanece debaixo da ira e debaixo da lei de Moisés. Sendo assim, inevitavelmente você ainda está debaixo de acusação. E aí, teoricamente, podemos dizer que você deveria recorrer a Moisés, pedindo perdão para Moisés. O problema é que pela lei ninguém será justificado. Então podemos ver que de qualquer maneira, se você não nasceu do Espírito, é impossível você alcançar a salvação. Porque Moisés, de forma alguma, irá lhe conceder o perdão, porque pela lei ninguém é salvo. Muito pelo contrário, pela lei todo mundo é condenado, todo mundo seja considerado maldito, aquele que está debaixo da lei. Sendo assim, eu te aconselho a nascer do Espírito, para fazer parte do pequeno rebanho, pois somente esses que são considerados pequeno rebanho, que já nasceram do Espírito, ou seja, não são as suas obras que irão te justificar diante de Deus. Se você nasceu do Espírito, você agora irá produzir bons frutos mediante ao Espírito que está sobre a sua vida. É esses frutos que irão te justificar mediante a sua fé, mediante a graça. Sendo assim, se você não nasceu do Espírito, você permanece debaixo da ira. E para você, então, não há saída, porque se você pedir perdão para Deus, Ele não irá poder te justificar, porque uma vez que você ainda está debaixo da lei, você não está na mão dele, você está nas mãos de Moisés. Acho que isso é mais do que suficiente para fazer você refletir e entender de uma vez por todas que quem está na graça não precisa pedir perdão para Cristo, porque Cristo não te condena, Ele te justifica. Agora, se você está debaixo da lei de Moisés, se você ainda não nasceu do Espírito, também você não precisa pedir perdão para Moisés, pois Moisés não irá te justificar. E se você pedir perdão para Deus, o mesmo ocorrerá,
porque Deus não te acusa, quem te acusa é Moisés. Seria isso? Reflita com muita atenção, pois disso depende a sua vida. Até o próximo vídeo, meu amigo. Reflita sobre esse vídeo e chegue a uma conclusão por você mesmo.